Revelados os segredos da construção da Torre de Babel, o incrível plano divino dos Pedros no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, em um tempo de unidade e ambição, o homem chamado Nimrod erguia-se como líder entre os descendentes de Noé. Na antiga região de Sinar, no sul do Iraque, um grande plano começou a tomar forma, quando os homens, falando uma única língua, se reuniram para discutir a construção de uma torre que chegaria aos céus. Eles, vibrantes de vontade e poder, acreditavam que poderiam alcançar a divindade. A ideia surgiu em uma reunião acalorada, e Nimrod, com sua visão magnânima, inspirou seus companheiros a se unirem em um trabalho monumental que eternizaria seus nomes. Nimrod era um homem de grandes sonhos. Vejam, exclamou, se nos unirmos, poderemos fazer coisas grandiosas. Este monumento será a prova da nossa força e da nossa unidade. Se a terra se dispersar, que nosso legado permaneça. Aquela noite, os pedreiros e artesãos começaram a buscar materiais nas planícies aluviais de Sinar, tijolos e asfalto apropriados e abundantes naquela terra fértil. A atmosfera era de fervorosa expectativa, como se a própria terra estivesse assistindo ao despertar de algo magnífico. As canções de esperança ecoavam enquanto o trabalho avançava sob o sol abrasador. Famílias se reuniam para ver a gloriosa edificação, entusiasmadas com o que aquilo representava. Contudo, à medida que a torre crescia, a vaidade se enraizava nos corações. As vozes que antes entoavam hinos de louvor começaram a se enredar em discursos de exaltação pessoal. O significado de sua obra estava se perdendo, e as bênçãos de Deus, esquecidas diante da ambição por um nome. Mas o Senhor observava da sua morada celestial. Ele desceu para ver a cidade e a torre, e ao ver a arrogância e a tentativa de alcançar o céu, Deus indagou: o que farão os homens em sua ambição? A preocupação não era apenas o desejo de construir, mas o coração que se desviava da adoração verdadeira. Em sua infinita sabedoria e poder, Deus decidiu agir. E assim começou a confusão. As palavras que antes fluíam em harmonia agora se tornaram uma cacofonia de vozes ininteligíveis. A unidade se fragmentou em desespero. Os pedreiros, antes unidos, agora se viam perdidos em sua própria ambição. O clamor de frustração ecoou por entre as terras, e cada um, isolado em seu entendimento, se dispersou por toda a terra, levando consigo a confusão que se instalara em Babel. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A obra colossal que deveria ser um monumento à grandeza da humanidade tornou-se um símbolo de confusão. Babel, com todos os seus sonhos e ambições, agora refletia a desunião e a fragilidade humana diante da soberania divina. Aquela história poderosa nos ensina que, mesmo nas nossas melhores intenções, devemos nos lembrar de que a vontade e o propósito de Deus que prevalecem sobre quaisquer planos humanos. O eco de Babel ressoará eternamente, convidando todos a considerarem a humildade diante do Criador e a busca pela verdadeira unidade sob sua liderança. Que lições podemos tirar desta história que se desdobra em um plano divino de restauração e redenção? Os ecos da confusão ainda pairavam sobre a terra, um lembrete sombrio da arrogância humana e da intervenção divina. Os homens, dispersos por toda parte, se afastaram da cidade que um dia sonharam construir. A ambição de Nimrod se tornou pó, enquanto cada um procurava compreender e adaptar-se ao novo idioma que surgia em meio ao caos. Assim, os descendentes de Noé se multiplicavam, mas num terreno fértil que agora era marcado pela desunião e pela rivalidade. Enquanto isso, entre o ruído da desavença, uma voz suave começou a ecoar através das colinas. Era a voz de um homem devoto chamado Arão, um dos filhos de Sem, que havia visto a glória da criação e que se lembrava dos preceitos de seu pai, Noé. Arão caminhou entre os dispersos, tentando trazer paz e entendimento. Irmãos! Exclamava ele, não esqueçamos a verdadeira fonte de nossa unidade. O Senhor, nosso Deus,
é aquela rocha firme a que devemos nos apegar. Um pequeno grupo começou a se formar ao redor de Aaron. Ele contava histórias de um Deus que fez promessas e que, apesar da confusão, ainda tinha um plano para a humanidade. Lembremos de como somos chamados a dar glória ao Criador, não a nós mesmos. Ao invés de buscarmos um nome, busquemos o seu nome, que é digno de louvor. Sua voz, ainda que fraca, tocava os corações endurecidos. Mas o temor dos outros era grande. Dizer essas coisas é incitar a ira do poderoso Nimrod, respondeu Erech, um dos líderes da construção da torre. O último que desafiou sua liderança sabe bem o que lhe aconteceu. Se não nos movermos com a maioria, corremos o risco da própria vida. Aaron, firme em sua convicção, respondeu: a vida eterna vale mais do que os reinos temporais. O Senhor já falou em tempos antigos: vocês são meu povo, e eu serei seu Deus. Não oferecem grandes promessas àqueles que se apegam à vaidade. As palavras de Aaron começaram a influenciar outros, despertando um desejo de retornar a um relacionamento verdadeiro com Deus. Enquanto isso, no alto dos céus, o Senhor observava a cena se desenrolar. Tenho um propósito maior ainda diante dos desafios que se apresentam, pensou ele. Um novo plano começava a formar-se em seu coração. Ele sabia que as promessas feitas a Noé não acabavam ali. Havia um projeto de edificação muito maior que não dependia de torres ou ambições humanas, mas de corações transformados e unidos em fé. De repente, um vento fresco soprou da parte do norte. Era como se o próprio Espírito de Deus estivesse se movendo sobre a terra, sugerindo que, apesar da confusão e da dor, haveria uma nova aliança. Neste momento, as tribos dispersas começaram a sentir uma inquietação, como se um chamado ressoasse em suas almas. Algo grande estava para acontecer. A cada dia que passava, as histórias de Aaron ecoavam entre as tribos, trazendo esperança em meio à incerteza. E, enquanto o Senhor começava a curar os corações, ele fazia uma promessa silenciosa: uma nova cidade será construída, não de tijolos, mas de pedras vivas. Uma cidade que permanecerá para sempre. A visão de Aaron se intensificava. Ele viu em sonho uma grande luz, uma cidade cujo fundamento era a verdadeira unidade em Deus, onde todos falariam a mesma língua novamente, mas não apenas uma língua física, e sim a linguagem do amor e da adoração. No entanto, antes que a revelação pudesse ser plenamente compreendida, uma sombra se aproximava. Nimrod, em sua raiva e frustração, não estava disposto a deixar que essa nova esperança brotasse entre os homens. Ele orquestrou um plano para silenciar aqueles que falavam de um outro relacionamento com Deus, pronto para reacender a escuridão que havia se dissipado com a dispersão. Uma batalha espiritual estava em ascensão, e enquanto isso, as promessas de Deus aguardavam ser cumpridas. E assim, o plano soberano de Deus começava a se desenhar nas sombras da ambição humana, revelando que ainda havia esperança e um caminho de restauração. O que Nimrod não sabia era que Deus sempre tem as rédeas da história em suas mãos, e a verdadeira cidade de Deus estava prestes a ser estabelecida. Qual será o desfecho dessa confrontação? Essa nova cidade de esperança será um sonho distante ou uma realidade iminente? Os dias seguiam e a tensão entre os dispersos aumentava. Aaron, agora visto por alguns como um profeta entre os homens, continuava a falar sobre a grande luz que vira. Ele exibia um fervor que atraiu a atenção de muitos, mas também a ira de Nimrod. Este último, sentindo o chão se mover sob seus pés, começou a arquitetar um plano astuto para a preservação de seu domínio. Se a unidade é o desejo deles, a unidade será a sua degradação, disse Nimrod a seus conselheiros, enquanto o eco de suas palavras ressoava como um mau presságio nas colinas adjacentes. Aaron prega a divisão que levará à ruína de nossos esforços. Devemos fazer com que ele se cale. Assim, Nimrod decidiu, em sua traiçoeira astúcia, colocar em dúvida o coração dos homens e confundir suas mentes ainda mais. Enquanto Aaron clamava por uma única língua espiritual que uniria os corações, Nimrod armou uma reunião secreta nas profundezas da cidade que antes sonhavam edificar. Ele proclamava entre seus seguidores: quem precisa de um Deus, quando podemos nos fazer deuses? A torre que construímos é nosso legado, e não irei permitir que uma visão mística a destrua. As sombras se espalhavam, então Nimrod ordenou que os homens se voltassem para a construção da torre mais majestosa que já existira, uma estrutura que eles acreditavam os levaria ao céu.
Ele incitou os trabalhadores com promessas de poder e fama na terra, proclamando que poderiam alcançar os céus se apenas continuassem em união, mas em desvio das intenções sagradas de Deus. Por que buscar um relacionamento com um Deus oculto? Ele lhes dizia: se temos um ao nosso alcance, este aqui, a torre. Nela reside a grandeza que podemos tocar e ver. Enquanto falava, sua paixão incendiava corações e mente, obscurecendo a verdade que Aaron tentava ardentemente expor. Em meio a essa confusão, a saia de um novo amanhecer se avizinhava. Aaron, enfrentando o ovo do mal, se dirigiu ao seu grupo de seguidores que crescerá em número. Queridos irmãos e irmãs, não cedam ao medo. Deus nos unirá novamente através da sua palavra. Ele não nos abandonou, e fará com que lembremos o caminho que nos levará à verdadeira cidade. Um murmúrio de acordo surgiu, mas a chama da dúvida lançada por Nimrod ainda queimava forte. A comunidade se dividia, alguns desejando seguir a direção do líder autoproclamado, enquanto outros, tocados pelas palavras de Aaron, preparavam-se para se levantar e desafiar o espírito de Nimrod. Mas como podemos nos opor a ele? Perguntaram alguns com temor. Ele é um homem poderoso e temido. A força de um homem pode ser grande, mas a força de nosso Deus é imensurável. Aaron exclamou com fervor. Se estivermos juntos em oração e clamor, ele nos dará a coragem para avançar. Por meio da unidade em fé, não do medo, encontraremos a resposta. Enquanto as vozes de Aaron ecoavam como um rugido suave, o Sr. God observava do alto. Ele não estava inativo diante da provocação de Nimrod. Um forte desejo queimava no coração de Deus para restaurar a unidade, mas não por meio de estruturas erguidas pelo homem. Suas mãos, que moldaram o universo, estavam prestes a quebrar as barreiras e revelar o seu plano. E, repentinamente, a terra tremeu. Os corações balançaram, e uma luz atravessou a escuridão, mesmo nas horas mais sombrias. Aaron, em seu espírito profético, pediu que todos se ajoelhavam. Clamemos ao Senhor. Ele pode e vai visitar seu povo. O que ninguém sabia era que a resposta do céu estava para ser revelada. A cidade prometida, não de pedras e tijolos, mas de crentes juntos, estava prestes a emergir. Com o desvio de Nimrod cada vez mais patente, um outro propósito divino estava de fato prestes a fazer história. Mas qual seria a resposta do Deus que molda nação e gerações? E qual seria o preço a ser pago pela desobediência? O plano soberano de Deus estava se desenrolando, e como sempre, o humano estava apenas começando a compreender a profundidade do mistério divino que se manifestaria em meio ao caos. O clamor de Aaron ecoava nas mentes fervorosas do povo, enquanto a luz que descera do céu parecia irromper em corações antes congelados pelo medo e pela divisão. Ao tocarem o chão, as grandes rochas que sustentavam o projeto de Nimrod tremiam como se a terra em si estivesse em clamor. Havia poder na unidade que Aaron preconizava, e o povo começava a sentir isso vibrar em seus seios. Contudo, em meio às vozes elevadas, a sombra de Nimrod se movia no escuro, manipulador e ardiloso. Ele concluiu que precisava agir rapidamente contra a crescente influência de Aaron. Se ele deseja uma igreja de almas unidas, então que elas sejam dispersas ainda mais profundamente. A confusão será seu melhor aliado. Nimrod planejou que o medo e a inquietação surgissem entre os seguidores de Aaron. A reunião secreta de Nimrod se intensificou. Sabemos que a palavra de Deus nos foi dada, mas e o que temos que achar? Esta torre é a nossa senda à divindade. Olhemos para as nuvens que pairam acima, não para um Deus distante que não podemos ver. Incentivou, enquanto seu olhar ardente de sociopolítica incendiava as multidões, que começaram a erguer suas vozes em júbilo pela grandeza de sua ambição. Enquanto isso, Aaron, numa profecia sem precedentes, buscava fervorosamente a intervenção divina. Ele reunia o povo à luz de uma nova esperança. Irmãos e irmãs, não somos frutos do barro, mas vidas criadas pela respiração do próprio Deus. Ele deseja que vejamos mais que uma torre. Ele nos vê. E a resposta virá pela unidade em seu espírito. E assim, no momento crucial, quando todos estavam conectados em oração, o céu respondeu. Não foram pedras que caíram do céu, mas uma onda de tremor. As vozes de milhares de orações acenderam como incenso diante do Senhor,
e Deus fez com que uma corrente de sua própria voz ressoasse entre eles. Eis que eu farei uma nova aliança com vocês, a voz do Senhor se fez ouvir. E esta aliança não é para uma pedra ou uma torre, mas para a construção de meu povo, levantando-os como testemunhas entre as nações. As palavras de Deus ecoaram no coração de cada homem e mulher, fazendo com que vozes se entrelaçassem em fé e não em temor. Contudo, quando Nimrod sentiu o poder da oração subindo aos céus, sua fúria se acendeu. Como é que podemos deixar que um ser invisível se torne nosso líder? Façamos a torre ainda maior! Gritou, e nesse chamado, os trabalhadores voltaram a se mover, convencidos de que a grandiosidade da torre era seu único verdadeiro caminho à imortalidade. E então, no auge do desespero, a terra tremeu mais uma vez com uma força sobrenatural. Nuvens escuras se formaram sobre Babel, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. O Senhor havia decidido intervir de forma direta e poderosa. Programa celestial gotejava sobre aqueles que buscavam. No centro do tumulto, Arão sentiu uma força surgindo através de sua oração. Deus, não nos abandone. Juntos em unidade. Receba nossa oferta de fé. As palavras fervorosas voaram e, no ato, Deus começou a misturar as línguas do povo. A única voz que antes entoava a mesma canção agora se fragmentou em uma sinfonia de sons incompreensíveis, cada tom confundindo e dispersando. O que seria um retorno à grandeza através da obra das mãos do homem se transformou em confusão e dispersão, e assim Babel, símbolo do orgulho humano, foi reduzido a um eco de promessas não cumpridas. Mas aquilo que era um sinal de desespero para muitos era um prenúncio divino de esperança. O plano soberano de Deus estava se entronizando da maneira mais misteriosa. O que estava sendo edificado por mãos ímpias não seria o legado que perduraria, ao contrário, o que com amor e temor se ergueria nas gerações seguintes revelaria a verdadeira cidade, a Nova Jerusalém, onde cada língua seria entendida na presença do Criador. Quais verdades seriam reveladas ao mundo se, no silêncio das confusões humanas, o propósito redentor de Deus emergisse e habitasse entre nós? A pergunta permanecia ecoando entre os corações que, ainda confusos, se voltavam para o firmamento em busca do plano divino que se desvelaria em glórias eternas. Enquanto as vozes dispersas ecoavam por toda a terra de Babel, um silêncio sutil começou a pairar entre os que ainda buscavam a presença do Senhor. Arão, agora angustiado e perplexo, olhou em volta. A confusão havia tomado seus seguidores, transformando o fervor da unidade em um vai-vem inquietante de desespero. Ó Deus, que se passará agora? Ele clamou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A terra está dividida, e tu disseste que nos unirias. Sua fé estava sendo provada na fornalha do desespero. Os que permaneceram ao seu lado também atormentavam seus corações, olhando uns para os outros sem entender como poderiam adorar ao Criador na confusão que havia se instaurado. Mas mesmo em meio ao desespero, uma chama de esperança ainda ardia no espírito de Arão. Então, aguardemos. O Senhor não nos abandonará. Gritou ele, seus olhos incendiando-se com a determinação. Ele então se afastou um pouco do tumulto e ergueu suas mãos da terra à luz do céu, clamando entre as sombras da divisão. Pai, revela-nos o caminho na escuridão. O que se revela aqui é um testamento de nossa necessidade de Ti. E como se pelo ato de entrega, o céu começou a se abrir novamente. Uma luz suave desceu sobre Arão, e as palavras do Senhor ressoaram novamente em seu espírito, como o clarim anunciando a verdade. Arão. Aqueles que se dispersam encontrarão um novo entendimento. O que se teme hoje será transformado em glória amanhã. O nosso sábio Deus, que conhece os anseios do coração, estava começando a unir os caminhos do disperso. Enquanto a distribuição das línguas se intensificava e caía como folhas em um outono sem fim, Arão percebeu que a construção desejada por Nimrod não era senão um palácio do orgulho. Contudo, no meio da convulsão, havia surgido a oportunidade de construir algo mais sublime. Os olhares miseráveis de membros da multidão começaram a se transformar em expressões de discernimento. Grupos pequenos começaram a se reunir, cada um tentando entender os fragmentos díspares que emergiam de suas novas línguas. Entre eles, surgiu uma compreensão de que, embora as palavras fossem diferentes, os corações podiam ainda se tocar na essência do que buscavam, um desejo genuíno do Altíssimo. Essa confusão é o princípio de nosso renascimento.
exclamou Aaron, olhando ao redor. De acordo com a promessa, vindos de lugares distantes, nos unirmos em adoração àquele que nos cria e nos ama. E assim, com cada novo som, cada combinação inusitada de vozes, Deus começou a levantar as gerações seguintes. Novas comunidades estavam se formando, unidas não pela obra das mãos humanas, mas pela ação do Espírito Santo que estava prestes a se manifestar em tempos futuros. Enquanto isso, no horizonte, Nimrod observava a cena com a fúria de um homem que vê seu império de orgulho desmoronar. Não! Precisamos de mais força! Precisamos conquistar sob nosso próprio poder! Gritou ele, reunindo os que restavam de sua facção. Mas, dentro dele, uma inquietação crescia. A resistência e a turbulência nascida do cerco divino abalaram sua confiança. As promessas não eram feitas apenas para um povo, mas se estendiam a todos os que creriam. O Senhor tinha em vista um plano que se revelaria nas gerações seguintes, levando a nova aliança que se cumpriria em Cristo. Babel, o símbolo da arrogância humana, agora seria também o palco de um testemunho glorioso e do amor infinito de Deus. E a pergunta que Aaron e os restantes se faziam era: que transformação de fidelidade e propósito poderia surgir da tempestade dos nossos próprios erros? O Rei dos Céus já havia orquestrado a história, e quem poderia entender a plenitude de seu plano a partir de merecedora confusão? O mistério de Babel estava apenas começando, ecoando nas promessas que ainda se revelariam com o tempo. Neste crepúsculo de esperanças, os olhos do povo se voltavam para o céu, perguntando-se onde as revelações finais do amor e da unidade de Deus os levariam, cientes de que o verdadeiro legado de suas vidas estava apenas nascendo. À medida que os portões de um novo modo de viver e crer se abriam diante deles. Enquanto a luz da manhã se espalhava em Babel, um novo cenário se desenhava entre as ruínas do que outrora foi um símbolo de orgulho humano. Aaron, agora com a esperança renovada, encarava seus seguidores. O medo e a confusão paulatinamente começaram a se dissipar, e a unidade que estava perdida começava a ressurgir de suas cinzas. Venham, irmãos e irmãs. Unamos nossas vozes em um clamor ao Senhor. Ele é nossa rocha e nossa salvação. Convocou Aaron, sua voz vibrando com uma nova autoridade, como se tivesse recebido uma missão divina. Aqueles que ouviram começaram a formar círculos, as diferentes línguas entrelaçando-se em uma sinfonia de adoração. Era um eco de um mundo mais primitivo, quando no Templo de Salomão as nações se reuniam em um só propósito diante do Deus Altíssimo. Contudo, à parte deles, Nimrod fervilhava de raiva e desespero. Ele caminhava em círculos, cães de caça o seguindo como sombras. Como ousam? O que pensam que estão fazendo? A unidade se conquista por força, não pela fraqueza de um clamor. Ele considerava as palavras de Aaron à distância, vertendo nas almas os venenos do ciúme e da inveja. Reúnam-se. Vamos retomar o controle. A torre deve ser terminada. O céu nos pertence. Gritou Nimrod, sua voz cortante como espada, incentivando aqueles que ainda estavam sob seu feitiço de dominação. Entre os que restavam, alguns olhavam com relutância, suas almas estavam divididas entre a obediência ao homem e a busca pelo Criador que agora se manifestava em novos povos e adorações. Aaron, com sua coragem crescente, decidiu se aproximar e confrontar aquele que tinha se erguido como rei na terra. Nimrod. O que construímos aqui não se trata de muros de pedra, mas de relacionamentos que transcendem as barreiras do entendimento humano. O que Deus começou em Babel não pode ser barrado por sua arrogância. Nos seus olhos, uma centelha iluminou a verdade que se lutava através da confusão. E assim, um murmúrio percorreu o grupo que cercava Aaron, suas almas sendo tocadas pela intrepidez de um homem que, em vez de lutar com armas, se armava com a fé. A partir de cada lado, os dispersos começaram a reconhecer a verdadeira unidade que Deus estava formando, e as promessas daquelas que creriam começaram a ser reveladas nas marés do tempo. Quando a linha de seu orgulho se encontra com a humildade do servo, forma-se uma nova construção. Aaron proclamou, sua voz ecoando nas colinas adjacentes. O Senhor está nos moldando para algo maior do que um monumento egoísta. O nosso destino na terra será um testemunho à sua glória. Aaron sentiu a presença de Deus intensificar-se. As nuvens que encobriam o céu do coração de Babel pareciam amenizar, e a luz divina começava a brilhar mais intensamente.
O vento soprava em sua direção, assim como os espíritos dos que o ouviam, prontos para uma nova aliança com o Criador. Enquanto isso, o tumulto espiritual assolava Nimrod. Amaldiçoado seja esse Aaron! Qualquer um que se opuser à minha reconstrução conhecerá a minha ira, clamou ele, agora repleto de uma fúria venenosa. Mas a balança estava mudando, a luta entre a soberania de Deus e a ambição do homem se tornava mais aguda a cada respiração. Com uma profunda reverência, Aaron continuou a liderar o clamor do povo, envolvendo todos em uma nova liberdade de adoração, um chamado de um povo que agora entendia que suas vidas, embora marcadas por suas novas línguas, eram tecidas em um único propósito, honrar ao Senhor. E assim, na terrena Babel, onde a divisão parecia imbatível, o mistério da unidade estava sendo revelado. O propósito de Deus se expandia em meio à adversidade, e cada grito, cada clamor trazia à tona a promessa de um futuro onde a verdadeira adoração se estabeleceria na terra. Mas, ó Senhor, Aaron sussurrou internamente, qual é o nosso verdadeiro destino nesta jornada? Qual o casamento perfeito entre a nossa liberdade e o teu divino plano? Esta pergunta ressoava profundo, entre as sementes de desconfiança que ainda podiam ser sentidas nas sombras do velho mundo. E assim, enquanto Nimrod enfurecia-se com sua construção, um dilema maior começava a se formar. Qualquer que se opusesse ao propósito de Deus logo conheceria a profundidade da sua mão soberana. O verdadeiro edificado em Babel emergia desses ruídos de confusão, e o fiel que resistisse à tentação de se conformar veria a revelação do plano perfeito de Deus florescer em meio à adoração. A história de Babel continuaria a ecoar, revelando aos corações mais abertos sinais de um amor que ligava todos os povos, uma história que seria a fundação da aliança divina com a humanidade. E a questão ressoava no ar: quem poderia prever a magnitude do que viria? A verdadeira edificação de Deus ainda estava por se revelar, e os próximos capítulos prometeriam mais do que os olhos poderiam enxergar. Enquanto a adoração ressoava como um cântico vital nas colinas de Babel, uma tensão palpável dominava o ar, como se a própria criação aguardasse a revelação do propósito divino. As vozes de Aaron e seus seguidores elevaram-se, tornando-se um clamor ininterrupto que ecoava por toda a terra. E, em meio a essa unidade, a luz da presença de Deus começou a discutir no coração dos que ali estavam, prometendo um futuro de esperança em meio aos rumores de esquecimento. Mas Nimrod, cego por sua ambição, não suportava ver o povo se desviando de sua liderança extrema. Que se levantem muros ainda mais altos, bradou ele, a fúria se acumulando em seu peito como tempestade em um céu sem nuvens. O que construirão não é um templo para o Deus imortal, mas um tributo ao nosso desejo. Que suas vozes se calem, que venham as ferramentas e o trabalho. E assim, seus homens, ainda envolvidos por seu poder manipulador, começaram a trabalhar, movendo pedras pesadas e erguendo argamassa, enquanto Nimrod dirigia como um maestro insano, fazendo dos servos instrumentos de sua grandeza. Um grito de incentivo de sua parte era o que, por alguns momentos, os mantinha em ação, mas no fundo de suas almas, um eco de dúvida começava a germinar. As sombras da dúvida plantedavam-se na semente da ambição, e muitos começaram a questionar o verdadeiro propósito daquela construção. Enquanto isso, Aaron, cercado por aqueles que buscavam uma nova identidade em Deus, levantou as mãos ao céu e fez uma oração fervorosa. Ó Senhor Deus, Tu que dirigiste os nossos passos até aqui, revela-nos a verdade que nos libertará do jugo da opressão. Que os nossos corações estejam abertos para escutar a Tua voz e seguir Teus desígnios. No mesmo instante, uma brisa suave e fresca varreu a planície, como se as vestes de Deus se movessem sobre a terra. O povo sentiu emanar uma luz especial, diferente de qualquer outra que já conhecera, e cada palavra proferida por Aaron parecia ecoar com poder divino. Pois é pelo amor e pela graça de Cristo que seremos unidos, mesmo que muitos insistam em construir com pedra fria. A atmosfera agora se tornava mais carregada, trazendo à tona imagens do que estava por vir. O próprio céu parecia carregar promessas de transformação, conforme a voz de Aaron continuava a surgir, tocando o entendimento das pessoas que lá estavam. As raízes de um futuro grandioso começavam a brotar em meio à adversidade e dúvida. Mas a ira de Nimrod não tinha limites. Ele, contemplando as ruínas do que antes era um símbolo de domínio, viu com ardor a determinação de Aaron e a unidade entre os que clamavam ao Senhor. Vão se unir para me derrotar?
Vocês pensam que podem possuir o céu apenas com palavras? As palavras destiladas por sua boca eram envenenadas por sua ganância, e seu olhar implacável fazia com que aqueles que hesitavam se recolhessem em temor. E, assim, na divisão de seus corações, seus seguidores se tornaram presa do dilema, incapazes de se decidir entre os clamores de Nimrod e o apelo sincero de Aaron. As suas almas eram tanto seduzidas pelo poder visível quanto atraídas pela promessa invisível do Deus vivo. Se um desejo ardia em seus corações, outro tremia de insegurança. O orgulho buscava reafirmação, enquanto a humildade clamava por salvação. Neste clima intenso, um novo mistério emergiu em Babel. O Senhor, conhecendo os anseios mais profundos de cada ser humano, começou a derramar revelações. Através de visões, alguns começam a vislumbrar uma nova construção, onde a verdadeira torre não era feita de tijolos, mas de corações unidos, edificados sobre a fundação sólida da fé. Sim, os planos de Deus são profundos e ricos. Aquele que conhece o fim desde o princípio, ecoou a voz de Aaron, enquanto a luz envolvia os que clamavam. Não seremos apenas construtores de pedras, mas os portadores de uma nova aliança. No horizonte, um tremor sutil começou a adensar a nuvem que dominava sobre Babel. E, pela primeira vez, o prenúncio de um novo propósito ressoava nas profundezas do coração dos filhos daquele lugar. O que poderia ser a verdadeira edificação de Deus e a promessa que faz daquele chão, testemunho da unidade divina, e assim, a história de Babel se lança em um novo capítulo, agora impregnado de esperança e mistério. O que se revelará quando o amor do Criador finalmente atender ao clamor de seu povo? Caberia ao tempo e às nossas almas descobrirem? A unidade estava sendo forjada, e seus destinos entrelaçados nas mãos de aquele que há muito escrevera a história da humanidade. Enquanto a tensão crescia entre os trabalhadores sob a liderança tirânica de Nimrod e os seguidores ardentes de Aaron, um silêncio profundo caiu sobre Babel, como se a terra inteira aguardasse a chegada de um eco sussurrante do céu. Os homens e mulheres, cansados e ofegantes, pararam por um momento, e seus corações pulsavam com uma mistura de temor e esperança. Naquele instante, Aaron ergueu a voz novamente, trazendo uma revelação que parecia vir das profundezas da eternidade. Eis que o Senhor diz: eu farei um novo pacto com o meu povo, não mais de pedras e argamassa, mas de espírito e verdade. Pois não é por força e poder que esta construção será realizada, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As palavras de Aaron flutuavam como perfume sagrado no ar, penetrando as mentes confusas e inquietas. Nimrod, entretanto, não tinha ouvidos para a voz vibrante do Senhor. Com um olhar de malícia, ele se dirigiu aos seus liderados, inflamando sua determinação como um fogo que consome. Esses que se desviam de nossa obra são fracos, exclamou, sua voz ecoando como um trovão nas paredes de pedra. Eles não conhecem o verdadeiro poder. Nós somos a força que erguemos este monumento. Quais deuses habitam em suas oferendas a um Deus que é invisível? Mas, à medida que Nimrod falava, uma presença estrondosa se aproximava. As nuvens no céu se tornaram densas e sombrias, e um tremor sacudiu a terra sob os pés dos construtores. Aaron olhou para o alto, sentindo o peso do céu despencar sobre a terra. O Senhor está conosco, clamou ele, e a multidão, tocada pela convicção em suas palavras, começou a murmurar em uníssono. Um seguinte fenômeno se desenrolava: lâmpadas de luz começaram a brilhar entre eles, como estrelas descendo do próprio firmamento. Cada feixe de luz tocava os que ousavam abrir os corações ao Deus verdadeiro, e a unidade desejada parecia tangível. Aqueles que começavam a acreditar sentiam-se inundados de coragem e fé, como se o próprio céu abençoasse sua união. Nos momentos de agitação, a voz de Deus irrompeu como um rugido de leão: assim como dispersarei a confusão entre os homens, trarei nova compreensão e unidade aos que se voltem para mim. Vocês se levantarão não como torre de pedras, mas como um povo escolhido, um exército de adoradores. As palavras do Senhor reverberaram como um eco através do tempo e das gerações, trazendo um pavor inexplicável sobre Nimrod. Sentindo o chão abaixo de si estremecer, mesmo seu coração, endurecido em desobediência, começou a tremer. Ele olhava para seus seguidores e percebeu a mudança em seus rostos, as brumas da dúvida estavam se dissipando. Este não é o fim que eu havia planejado, gritou Nimrod, a fúria tomando conta de si.
Como podem preferir uma voz invisível a mim, o que lhes deu poder e grandeza? Sua voz se desvanecia em uma sensação de desespero. Um novo dilema surgiu, uma nova escolha a ser feita. O povo de Babel se via diante de um divisor de águas. A poderosa liderança de Nimrod começou a desmoronar como as pedras que ele ordenara erguer, não pela força exterior, mas pela verdade interior. Nosso destino não se encontra nas mãos de um homem, mas nas mãos do nosso Criador, declarou Aaron, e o povo começou a ecoar. A construção verdadeira se inicia aqui, em nossos corações. Que Deus nos una em um só espírito, para que possamos ser os alicerces do que Ele deseja formar. Assim, a batalha pela alma de Babel refletia algo ainda maior, a participação divina nos planos da humanidade. Enquanto Nimrod se debatia em sua impotência, uma visão grandiosa começou a se formar em meio aos seguidores de Aaron. A própria torre ganhava novas feições, não feita de pedra, mas de amor, fé e adoração sincera ao Deus vivo. O chão da ambição estava sendo substituído pela terra da unidade e do propósito divino. E, por fim, uma pergunta brotou nos corações aflitos: quem nos dirá o que fazer em meio a esta transformação? A resposta pairava no ar como um sussurro gentil: aquele que conhece todos os segredos da criação. Enquanto a batalha pela verdade se intensificava, o céu se tornava um testemunho da transformação em andamento. O que Deus planejava para Babel ainda permanecia envolto em mistério, mas o clamor da unidade e da fé já começava a moldar um novo alicerce, um prometido que, em breve, traria luz onde antes havia trevas, revelando um caminho que muitos ainda não podiam imaginar. Enquanto o clamor e a comoção aumentavam entre os seguidores de Aaron, Nimrod sentiu que a terra sob seus pés se movia como se a criação mesmo estivesse em rebelião contra sua tirania. Seus olhos se voltaram para o céu enevoado, onde relâmpagos cortavam a escuridão, e um espanto insuportável o invadiu. Ele sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual, e que o Senhor Deus havia tomado partido do seu povo. Nimrod, com sua voz elevada, começou a pronunciar palavras de desafio, tentando recuperar a confiança de seus seguidores. Olhem! O céu se agita, mas somos nós que temos as mãos para moldar a realidade. Podemos construir a maior torre que já existiu, e nenhum Deus invisível nos deterá. No entanto, mesmo enquanto falava, uma parte de seu coração se inquietava, reconhecendo que havia algo maior em ação. Aaron, percebendo a instabilidade crescente no grupo de Nimrod, decidiu utilizar aquele momento decisivo. Deus está não apenas entre nós, mas também contra os que se opõem à sua vontade. Nimrod quer que vocês acreditem que dependem de sua força, mas lembrem-se, é o Senhor quem nos dará a vitória. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Suas palavras ressoaram, inflando corações e despertando uma chama de fé. Os homens e mulheres, antes divididos pelo medo, agora se uniam sob a mesma verdade. Sentiam a presença do Deus verdadeiro, e seus olhos se voltaram para Aaron com a expectativa de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Eles clamaram em voz alta, pedindo por direção e coragem, a unidade em seus espíritos formando um coro poderoso. Então, a voz de Deus ecoou novamente sobre a multidão. Olhem para cima! Não construam em pedras, mas em amor e adoração. Eu sou o fundamento, e sobre a rocha resistente nada poderá prevalecer. Ao ouvir isso, os corações até então endurecidos se quebraram, e lágrimas de arrependimento e esperança começaram a escorrer. Nimrod, em sua fúria, tentou abafar aqueles que clamavam por Deus, mas a multidão começou a recuar de sua presença opressiva. O poder do Altíssimo estava prevalecendo, e a opressão de Nimrod se tornava cada vez mais impotente frente à unidade e adoração do povo. Ele se voltava, olhando em desespero ao redor, percebendo que era tarde demais. Os corações já haviam mudado. Vão, pois, e digam ao meu povo que eu agirei em meio a eles, soou a voz do Senhor de maneira estrondosa, enquanto uma luz intensa iluminava Babel. E, como se estivesse respondendo ao chamado divino, nuvens escuras se abriram, e uma luz irrompeu sobre a terra. Aaron, em um momento de profunda reverência, percebeu que a construção da torre estava além da mera estrutura física. Era o próprio povo que estava sendo edificado para se tornar um templo do Espírito Santo, um reflexo da glória de Deus na terra. Ele se lembrou das palavras que o Senhor havia proferido em Osés 11:9,
eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Enquanto a nuvem de glória pairava, um novo entendimento se cravou nos corações de todos. Nós somos os pedreiros de uma nova Jerusalém, não construindo uma torre que se ergue até os céus, mas um povo que se eleva em adoração. A verdade se instaurava naquela reunião, o plano soberano de Deus emergia, e a transformação estava acontecendo não apenas em Babel, mas em todos que buscavam sua face. E de repente, numa profunda revelação nas profundezas das almas, ecoou uma nova promessa. E o que parece impossível se tornará fato. Observem e vejam a maravilhosa obra que farei em meio a vocês. O povo já estava começando a sentir que a resposta para a confusão e o medo estava, de fato, nas mãos do Criador. À medida que o segredo da construção celestial se revelava, a sombra da destruição sob a liderança de Nimrod se tornava mais clara. Uma inquietante pergunta pairava no ar: qual será o destino dos que se opuserem à vontade divina? E assim, uma nova era de fé se aproximava, trazendo consigo o peso de uma escolha monumental que alteraria para sempre o curso da história. A luz que emanava do céu começava a desfazer o denso manto das trevas que envolvia Babel, revelando aos poucos a verdadeira essência do propósito divino. Aaron, encorajado pela visão de um novo povo sendo edificado, clamou com fervor: irmãos, o Deus que nos criou não se esquecerá de nós. Ele está pressentindo a inquietude em nossos corações e está disposto a nos unir novamente sob sua graça. A multidão, agora repleta de esperança, olhava para Aaron como se ele fosse uma visão diante de uma tempestade. A fé começava a fazer eco em vozes que antes estavam fragilizadas e divididas. Ele não nos deixará, senão para construir algo mais grandioso do que qualquer torre que possamos erguer. Prosseguiu Aaron. E os olhos de seus ouvintes se brilhavam. Por outro lado, Nimrod, em seu trono de poder e controle, assistia com crescente inquietação. A luz que iluminava Babel parecia ameaçar sua tirania e, com ela, o sonho de grandiosidade que o alimentava. O seu coração, endurecido pela ambição, não suportava a ideia de um Deus que poderia unir corações tão facilmente. A cada grito de Aaron, seu orgulho se fiarava, e o ressentimento crescia. Vocês são fracos, bradou Nimrod, tentando reverter os corações. Vocês precisam entender que o poder vem da grandeza e não da submissão a um ser invisível. A única forma de superá-lo é ficar sob meu comando. Contudo, as palavras de Nimrod agora pareciam ecoar vazias no ar. A luz do Senhor estava se manifestando poderosamente entre o povo, e os laços da unidade se tornavam uma realidade palpável, uma força contra a escuridão. À medida que a tensão aumentava, Aaron olhou para o céu clamando a Deus: Senhor, que tua vontade se manifeste em meio a nós. Neste clamor fervoroso, um vento forte começou a soprar da direção do norte, e todos sentiram um arrepio de eletricidade no ar. As nuvens, antes opressivas, começaram a se abrir, deixando transparecer a glória do Senhor. A voz do Criador soou entre eles: eu sou a luz que não se pode apagar. Aqueles que buscam a verdade em mim não conhecerão o temor. As palavras reverberaram com uma força surpreendente, e um novo entendimento começou a germinar entre o povo de Babel. Em meio à tempestade de confusão sem precedentes, um som harmonioso surgiu, como um eco de corações se unindo em adoração a um Deus que estava prestes a realizar um novo capítulo na história da humanidade. Nimrod, por sua vez, sentia sua influência diminuir. A terrível sabedoria que antes dominava as mentes agora se transformava em dor e angústia. Ele percebeu que a batalha não se tratava apenas da construção de uma torre, mas da luta pela alma de seus seguidores. Sua ira começou a se transformar em desespero, e ele percebeu que os corações dos homens não podem ser conquistados pela força, mas são tocados pela verdade. Não deixem que fechem seus corações! Rugiu Nimrod, traiçoeiramente, mas suas palavras começaram a ressoar sem a mesma convicção. A unidade que Aaron havia comportado lá estava florescendo como um jardim, mesmo em meio ao deserto. Um pequeno grupo de homens e mulheres, que antes estavam divididos, decidiu unir-se e se levantar por um único propósito. Queremos ver a luz do nosso Deus. Desejamos um novo caminho. Proclamavam com fervor. O Senhor, observando a determinação de seu povo, decidiu manifestar poderosamente seu plano soberano. Preparem-se, pois haverá uma nova aliança.
Quando o povo se reunir em meu nome, eu estarei com eles, reverberou a voz divina nas colinas e vale de Babel. E neste momento de intensa expectativa, a transformação do propósito se tornou irresistível. Aaron, percebendo a mudança, levantou sua voz novamente: irmãos e irmãs, a promessa do Senhor está entre nós. Usemos cada novo som para glorificar o seu nome e edificar a verdadeira casa que viverá nas gerações por vir. E com cada clamor, sentiam a verdade se solidificando em seus corações. Os seguidores de Nimrod, agora confusos e inseguros, começaram a se voltar para Aaron. A luz que começava a engolfar Babel tinha algo de característico. Era amor, era unidade, era a presença de Deus. E assim, o conflito entre Nimrod e Aaron intensificou-se, colocando-os em um confronto de ideias. Mas o verdadeiro desafio estava surgindo, a revelação do plano soberano de Deus que estava se desdobrando e, ao mesmo tempo, a imediata dúvida que ameaçava Nimrod. Qual é a resposta à ambição do homem quando confrontado com a glória do Criador? O povo sussurrava entre si, enquanto esperavam por um desfecho decisivo. Os corações estavam prontos para a mudança e a luz já começava a brilhar através da escuridão. Aquela não seria uma batalha comum, mas uma onde as promessas divinas e as esperanças do povo estavam prestes a se unirem em um espetáculo de poder e transformação. O Senhor já tinha determinado que, onde havia confusão, ele traria clareza, onde havia divisão, ele ofereceria unidade. Mas, até então, o que seria o resultado de tamanha luta sob as mãos de Deus? Enquanto os ecos da discórdia reverberavam em Babel, um silêncio sutil se fez presente. Todos aguardavam o desfecho dessa história. Qual será o preço a ser pago por aqueles que desafiam a nova aliança do Senhor? O mistério estava prestes a ser desvelado, e a resposta do céu era a chave para a transformação que todos buscavam.